Capítulo 1. O encanto das histórias sulistas. Você já sentiu aquela sensação acolhedora de se reunir em volta de uma fogueira ou ao redor da mesa durante um chimarrão quando alguém começa? Deixa eu contar uma coisa que aconteceu lá. Na minha cidade, há algo mágico na tradição oral dos causos do sul do Brasil. Não são apenas histórias, são portais para um universo onde o extraordinário e o cotidiano dançam juntos, onde o passado se mantém vivo e onde nossa identidade cultural é celebrada a cada narrativa compartilhada. O interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná guarda tesouros em forma de palavras. Histórias que atravessam gerações, que provocam risos até a barriga doer, que arrepiam os cabelos da nuca, ou que simplesmente nos fazem contemplar a vida sob uma perspectiva diferente. São relatos que capturam a essência da alma gaúcha, do espírito catarinense e das tradições paranaenses. Lembro-me da primeira vez que ouvi um causo típico do Sul. Estava em uma pequena cidade no interior de Santa Catarina, visitando meus avós durante as férias de inverno. O frio cortante lá fora contrastava com o calor do fogão a lenha na cozinha simples. Meu avô, com suas mãos calejadas pelo trabalho na lavoura e um brilho particular nos olhos, começou a narrar histórias de assombrações, tropeiros e façanhas impossíveis, que, segundo ele, aconteceram de verdade, guri. Não importava se eu acreditava ou não naquelas narrativas fantásticas. O importante era sentir-me parte daquela teia invisível que conecta o passado e o presente, o real e o imaginário. Anos depois, percebi que aqueles causos não eram apenas entretenimento, mas uma forma poderosa de transmitir valores, preservar memórias e fortalecer laços comunitários. Nesta jornada que estamos prestes a iniciar juntos, vamos percorrer os caminhos de terra, os campos verdejantes e as pequenas cidades do sul, coletando os causos mais fascinantes que o povo conta. Prepare o chimarrão, acomode-se na cadeira e deixe-se transportar para esse Brasil profundo, onde cada história carrega consigo a alma de um povo que sabe valorizar suas raízes. Capítulo 2. Os guardiões da tradição oral. Quem são essas pessoas que mantêm viva a chama das histórias? Regionais? Os contadores de causos do sul do Brasil são verdadeiros artistas da palavra, mesmo que muitos deles jamais tenham frequentado uma escola por muito tempo ou lido grandes obras literárias. A sabedoria que carregam vem da terra, das experiências vividas e das narrativas herdadas. Na pequena comunidade de São José dos Ausentes, conheci seu Antônio, um senhor de quase 90 anos que se tornara uma lenda viva na região. Com seu chapéu de feltro eternamente pousado na cabeça e um poncho gasto pelo tempo, ele reunia as pessoas na venda local todos os sábados à tarde. O contador de causos está chegando, sussurravam os moradores em expectativa. Vocês sabem como é que o Cerro da Fortaleza ganhou esse nome, não sabem? Perguntava ele, iniciando mais uma sessão de histórias que mesclavam fatos históricos, lendas indígenas e pitadas generosas de imaginação. Seu Antônio fazia pausas estratégicas, modulava a voz, gesticulava com as mãos, criando um verdadeiro espetáculo para seus ouvintes fiéis. Você pode encontrar pessoas como seu Antônio em praticamente qualquer cidade pequena do sul brasileiro. São os guardiões da memória coletiva, verdadeiros tesouros vivos que merecem nosso respeito e atenção. Ao contrário do que muitos pensam, esses contadores não estão apenas entretendo, estão preservando um patrimônio cultural imaterial de valor inestimável. A tradição oral sulista tem suas peculiaridades. O linguajar recheado de regionalismos, as expressões típicas, o ritmo próprio da fala, os silêncios eloquentes. Bah, mas isso foi um caso sério, tchê. Ou, ora, mas que barbaridade.
são mais que simples interjeições, são pontes para um universo cultural único. Preste atenção na próxima vez que encontrar um desses mestres da narrativa. Observe como eles transformam acontecimentos aparentemente triviais em sagas memoráveis, como dão vida a personagens comuns, como fazem do cotidiano algo extraordinário. E quem sabe, você também não se torna um guardião dessas histórias, repassando-as adiante com o mesmo entusiasmo e respeito? Capítulo 3. Assombrações e mistérios dos Pampas. Na imensidão dos campos do sul, quando a noite cai e o vento sussurra entre os capins, histórias de arrepiar surgem com naturalidade. As assombrações e mistérios dos Pampas são alguns dos causos mais populares e fascinantes do folclore gaúcho, catarinense e paranaense. Você já ouviu falar do boitatá? Dizem que é uma serpente de fogo que protege as matas e campos contra aqueles que tentam incendiá-los. Nas noites mais escuras, contam os antigos que é possível ver sua luz serpenteando entre os morros, buscando malfeitores para castigar. Eu mesmo vi com esses olhos que a terra há de comer, afirmava Dona Jurema, uma senhora de Vacaria. Ela narrava que, voltando de uma festa na casa da comadre, avistou uma luz estranha que se movia de maneira impossível para qualquer lampião ou farol de automóvel. Primeiro achei que fosse algum vizinho com lanterna, mas quando aquilo começou a subir e descer, no ar como se fosse uma cobra de luz, minhas pernas bambearam e corri sem olhar para trás. Já ouviu sobre o Negrinho do Pastoreio? Esta lenda, especialmente forte no Rio Grande do Sul, conta a história de um jovem escravo que, injustamente, castigado por ter perdido um cavalo, foi amarrado sobre um formigueiro. Após sua morte, sua alma passou a ajudar aqueles que perdem objetos e acendem uma vela em sua homenagem. Perdi as chaves de casa num domingo de tempestade, conta seu Bento, morador da Serra Gaúcha. Procurei por todo canto, revirei a casa e nada. Minha avó, muito devota, acendeu uma vela para o Negrinho do Pastoreio antes de dormir. Na manhã seguinte, acredite se quiser, as chaves estavam em cima da mesa da cozinha, lugar que tenho certeza que verifiquei diversas vezes. Em Santa Catarina, a figura da bruxa de Itajaí povoa o imaginário local. Segundo as histórias, mulheres com poderes sobrenaturais transformavam-se em coruja durante a noite para sugar o sangue de crianças pequenas. Minha mãe sempre pendurava uma tesoura aberta atrás da porta quando eu era bebê, lembra Dona Carmen, de Blumenau. Dizia que era para cortar as asas da bruxa se ela tentasse entrar. Quando você visita essas regiões e conversa com os moradores mais antigos, percebe que essas histórias não são meros contos fantasiosos. Para muitos, são realidades vividas, experiências que desafiam explicações lógicas. As assombrações e mistérios fazem parte da geografia emocional do Sul. São tão reais quanto os rios, montanhas e cidades. O fascínio por esses relatos sobrenaturais revela muito sobre nossa necessidade humana de encontrar sentido no inexplicável, de criar narrativas que nos ajudem a processar medos ancestrais e a compreender eventos misteriosos. Ao compartilhar essas histórias, as comunidades sulistas mantêm vivo um imaginário rico que resistiu até mesmo ao avanço da tecnologia e do pensamento científico. Capítulo 4. O folclore vivo nas pequenas comunidades. Nas pequenas comunidades do interior sulista, o folclore não está confinado em livros ou museus. Ele respira e pulsa nas práticas cotidianas, moldando comportamentos e decisões. As histórias folclóricas não são vistas como ficção, mas como sabedoria ancestral que orienta a vida prática. Em Antônio Prado, pequena cidade da Serra Gaúcha marcada pela colonização italiana,
os agricultores ainda consultam o almanaque e observam as fases da lua antes de plantar ou colher. Planta na lua crescente o que cresce para cima, como o milho. Planta na minguante o que cresce para baixo, como a batata. E ensina seu Giacomo, produtor rural de 78 anos. Este conhecimento, transmitido através de causos e conversas informais, carrega séculos de observação da natureza. Meu nono dizia que quando as formigas fazem formigueiros altos, é sinal de inverno rigoroso, conta Dona Maria, enquanto prepara uma polenta cremosa em seu fogão a lenha. Nunca falhou. Você percebe como esses saberes populares conectam as pessoas ao ambiente natural? Em uma era de previsões meteorológicas por satélite e agricultura de precisão, muitos desses conhecimentos tradicionais comprovam sua validade através da experiência acumulada por gerações. O folclore também se manifesta nas festas e celebrações comunitárias. Na região de influência germânica, como em Pomerode ou São Bento do Sul, as histórias sobre os Gemütlichkeit, festividades que celebram o convívio alegre e acolhedor, originaram tradições que permanecem vivas até hoje. Quando era criança, relata Helga, descendente de alemães, meus pais contavam sobre os bailes nas colônias da Alemanha, onde as pessoas esqueciam as dificuldades por uma noite. Aqui, mantivemos essa tradição. Nossos encontros comunitários não são apenas diversão, são a forma de honrarmos nossos antepassados. As crenças populares moldam até mesmo a medicina tradicional praticada no interior. As benzedeiras, figuras respeitadas nessas comunidades, combinam orações, ervas e rituais para tratar desde verrugas até mal-olhado. Suas histórias de curas inexplicáveis são repetidas como prova da eficácia de seus métodos. A medicina moderna tem seu valor, reconhece Dona Clementina, benzedeira de Lages, mas tem males que só se cura com reza e conhecimento antigo. O médico da cidade riu quando falei que a criança estava com quebranto, mas depois que passei meu ramo de arruda e fiz minhas rezas, a febre baixou na mesma hora. Se você visitar essas comunidades, verá que o folclore está entranhado nos gestos mais simples, no sinal da cruz, feito ao passar por uma encruzilhada, no galho de arruda, plantado na entrada das casas para afastar energias negativas, nas histórias, contadas às crianças para incentivá-las a se comportar bem. Essas práticas revelam um aspecto fascinante da cultura sulista, a capacidade de preservar tradições ancestrais enquanto se adapta aos tempos modernos. Os causos folclóricos funcionam como pontes entre passado e presente, permitindo que valores e conhecimentos tradicionais sobrevivam mesmo em tempos de rápidas mudanças sociais e tecnológicas. Capítulo 5. Histórias de tropeiros e viajantes. Os caminhos de terra batida que cortam o interior do sul brasileiro guardam memórias de um tempo em que viajar era uma verdadeira aventura. Os tropeiros, homens que conduziam tropas de muares, carregando mercadorias entre o Rio Grande do Sul e São Paulo, protagonizaram alguns dos causos mais fascinantes dessa região. Imagine-se viajando por semanas a fio, enfrentando tempestades impiedosas, rios transbordantes e serras íngremes, tendo como companhia apenas outros tropeiros, os animais e os mistérios da estrada. Não é surpresa que dessas jornadas tenham nascido histórias extraordinárias. Meu bisavô era tropeiro na rota da Serra do Rio do Rastro, conta Joaquim, morador de Bom Jardim da Serra. Ele sempre dizia que numa noite de cerração fechada, perdeu-se do resto da tropa. Quando já estava desesperado, viu uma luz ao longe e seguiu em sua direção. Era uma casa onde uma senhora idosa ofereceu pouso. Pela manhã, quando acordou, estava deitado ao relento, exatamente no local onde anos antes havia existido uma casa, destruída num incêndio que matara sua única moradora.
A figura do tropeiro encarnou valores profundamente arraigados na identidade sulista. A coragem diante do desconhecido, a resistência física, a palavra empenhada como garantia inviolável, o conhecimento dos segredos da natureza. Seus causos celebram essas virtudes e servem como modelo para as gerações seguintes. Você consegue imaginar o impacto dessas histórias em comunidades isoladas? Quando um tropeiro chegava a um vilarejo após semanas na estrada, trazia não apenas mercadorias, mas também notícias, histórias e visões de mundo que expandiam os horizontes daqueles que nunca haviam saído de sua terra natal. Meu pai contava que o dia que chegava tropeiro na cidade era festa, relembra Dona Genoveva de Urubici. Todo mundo se reunia na venda para ouvir as novidades. Foi assim que soubemos da proclamação da República, dias depois do acontecido. Um dos temas recorrentes nos causos de tropeiros são os encontros com criaturas sobrenaturais nos caminhos desertos. A mula sem cabeça, o lobisomem e o corpo seco são figuras frequentes nessas narrativas. Essas histórias não eram mero entretenimento, serviam como advertências sobre os perigos da estrada e a importância de respeitar determinados códigos morais. Seu Plínio, antigo condutor de tropas da região de Lages, contava aos mais jovens: tropeiro que não respeitava a promessa feita ou que maltratava os animais sempre acabava encontrando o corpo seco numa encruzilhada. Era a alma penada de um homem que foi tão mal em vida que nem o céu, nem o inferno, nem a terra o aceitaram. Vive a vagar e atacar viajantes solitários. Os pousos de tropeiro, locais onde as tropas paravam para descansar, tornaram-se cenários de inúmeros causos. Muitos desses lugares, hoje transformados em cidades, preservam na memória coletiva as histórias desses homens que ajudaram a construir as rotas comerciais e culturais do sul do Brasil. As narrativas de tropeiros nos conectam com um Brasil em formação, quando as fronteiras entre os estados ainda eram fluídas e as identidades regionais estavam sendo forjadas. Através desses causos, podemos vislumbrar como se deu o intercâmbio cultural entre diferentes regiões e como se consolidaram tradições que até hoje definem o caráter sulista. Capítulo 6. A influência dos imigrantes nas narrativas locais. O sul do Brasil foi profundamente moldado por sucessivas ondas de imigrantes, italianos, alemães, poloneses, ucranianos e tantos outros povos que trouxeram consigo não apenas seus pertences materiais, mas todo um universo de histórias, lendas e tradições. Esse encontro entre diferentes culturas produziu uma riqueza narrativa única no cenário brasileiro. Quando você caminha pelas ruas de cidades como Nova Petrópolis, Gramado ou Blumenau, pode sentir essa influência em cada esquina. Mas nas histórias contadas em volta da mesa, nas celebrações comunitárias e nas tradições familiares que esse legado se mostra mais vivo e pulsante. Minha nona veio da Itália com apenas 9 anos, conta Roberto, produtor de vinhos na Serra Gaúcha. O navio enfrentou uma tempestade terrível durante a travessia. Ela dizia que todos acharam que iam morrer, até que alguém começou a rezar para Nossa Senhora de Navegantes. Logo depois, uma luz inexplicável apareceu no horizonte e guiou o navio para águas mais calmas. Histórias como essa, que narram a epopeia da imigração, foram fundamentais para que as comunidades mantivessem sua identidade enquanto se adaptavam à nova terra. Os causos funcionavam como âncoras emocionais, lembrando de onde vieram e por que escolheram recomeçar no Brasil. Nas colônias alemãs de Santa Catarina, as histórias sobre o Saci ou o Boitatá ganharam elementos dos contos germânicos. Em Pomerode, por exemplo, conta-se sobre o Waldgeist, espírito da floresta,
de forma muito semelhante às descrições do Curupira, evidenciando esse fascinante sincretismo cultural. Meu avô, que veio da Alemanha, sempre dizia que os espíritos protetores da Floresta Negra vieram junto com os imigrantes nos navios, explica Hans, professor aposentado. Eles encontraram aqui espíritos parecidos e fizeram amizade. Por isso, nossa região é tão especial e protegida. Você pode perceber como essas narrativas ajudaram as comunidades imigrantes a fazerem sentido do novo ambiente, frequentemente hostil e desconhecido. Os causos serviam como ferramentas para domesticar o estranho, para encontrar pontos de contato entre o velho e o novo mundo. As festas tradicionais, como a Oktoberfest ou a Festa da Colônia, mantêm vivas muitas dessas histórias através de apresentações teatrais, canções e rituais. Nessas ocasiões, os mais velhos aproveitam para transmitir aos jovens os causos que ouviram de seus pais e avós, mantendo vivo o fio da memória coletiva. Dona Helena, descendente de poloneses do interior do Paraná, relata como seu pai contava histórias da antiga pátria durante as longas noites de inverno. Ele falava do inverno polonês, muito mais rigoroso que aqui, e de como os lobos uivavam ao redor das casas. Nós, crianças, tremíamos de medo, mesmo sabendo que não havia lobos no Brasil. Essas histórias nos faziam sentir conectados com nossas raízes. Esse entrelaçamento de tradições narrativas criou um repertório cultural híbrido, tipicamente brasileiro em sua capacidade de incorporar e transformar influências diversas. Os causos do Sul revelam essa mistura única de sensibilidades europeias com elementos da cultura indígena, africana e cabocla, formando uma tapeçaria cultural de riqueza incomparável. As histórias dos imigrantes nos lembram que a identidade cultural nunca é estática. Ela se reconstrói constantemente através do diálogo entre diferentes tradições, da negociação entre o passado e o presente, da adaptação criativa diante dos desafios impostos por um novo ambiente. Capítulo 7. Personagens icônicos das histórias sulistas. Toda região tem seus heróis, vilões e figuras excêntricas que, ao longo do tempo, transcendem a realidade para se tornarem personagens quase míticos nas narrativas populares. O interior do sul brasileiro não é exceção. Pelo contrário, é um terreno especialmente fértil para a criação desses personagens icônicos que povoam os causos mais memoráveis. Você já ouviu falar de Gaudêncio, o tropeiro que, segundo contam, era capaz de domar qualquer animal selvagem apenas com o olhar? Em toda a região serrana, histórias sobre suas façanhas são contadas com admiração e espanto. Dizem que uma vez, quando uma onça pintada ameaçava atacar a tropa, Gaudêncio apenas ficou de pé, encarou o animal nos olhos e a fera se afastou de rabo entre as pernas, conta seu Osvaldo, morador de São Joaquim. Personagens como Gaudêncio incorporam valores prezados pela cultura local: coragem, determinação, conexão com a natureza, elevados a níveis quase sobrenaturais. Não importa se essas histórias são factualmente verdadeiras, sua verdade reside no significado cultural que carregam. Maria Bueno, a santa popular de Curitiba, é outro exemplo fascinante. Assassinada no final do século XIX, tornou-se objeto de devoção popular e protagonista de inúmeros causos sobre milagres e aparições. Minha tia tinha uma doença que nenhum médico conseguia curar, relata Dona Josefina. Depois que ela rezou para Maria Bueno e visitou seu túmulo, a enfermidade desapareceu completamente. Os médicos não acreditavam. Entre os colonos de origem alemã e italiana, abundam histórias sobre patriarcas e matriarcas que realizaram feitos extraordinários durante o estabelecimento das colônias. Nono Vitório, por exemplo, é lembrado em Caxias do Sul como o homem que carregou sozinho uma pedra gigantesca para construir o alicerce de sua casa.
Era uma pedra que hoje precisaria de um trator para mover, garante seu neto. Mas meu avô tinha uma força descomunal, dom que recebeu de São Cristóvão após ajudar um desconhecido na estrada. Nas comunidades de descendência açoriana do litoral catarinense, o personagem do pescador que conversava com os golfinhos aparece em diversas variantes. Meu tio Zeca sabia exatamente onde estavam os cardumes porque os botos vinham contando para ele, afirma João, pescador de Laguna. Tinha dias que ele saía para pescar e voltava com o barco tão cheio que quase afundava, enquanto os outros voltavam de mãos vazias. Outro tipo de personagem recorrente são os curandeiros e benzedeiras de poderes extraordinários. Em quase toda a pequena cidade do interior, há histórias sobre essas figuras místicas que realizavam curas consideradas impossíveis pela medicina convencional. Dona Clotilde tirava o veneno de cobra só com um galho de arruda e uma oração, conta Sebastião, agricultor do oeste catarinense. Uma vez, meu primo foi picado por uma jararaca longe de qualquer hospital. Quando conseguiram levar ele para Dona Clotilde, o braço já estava todo preto. Ela passou a mão 3 vezes, murmurou umas palavras e no dia seguinte não havia mais nem sinal da picada. Você notou como esses personagens frequentemente representam algum tipo de mediação entre o mundo natural e o humano, entre o conhecido e o misterioso, entre o presente e o passado? Eles encarnam a capacidade humana de transcender limitações e encontrar soluções criativas para os desafios da vida. Esses personagens icônicos servem também como modelos comportamentais e fontes de inspiração. Quando um agricultor enfrenta uma seca devastadora, pode encontrar forças ao lembrar-se de como o lendário colono Matias sobreviveu a tempos ainda mais difíceis. Quando uma comunidade passa por provações, as histórias sobre antepassados que superaram grandes obstáculos fortalecem o espírito coletivo. Capítulo 8. A geografia imaginária do Sul. Existe uma geografia que não aparece nos mapas oficiais, mas que é tão real quanto montanhas e rios para quem vive no interior do Sul brasileiro. É uma cartografia emocional, tecida com histórias, lendas e experiências coletivas que atribui significados especiais a certos lugares da paisagem. Você já passou por uma encruzilhada à noite e sentiu um arrepio inexplicável? Ou já se deparou com uma árvore solitária em meio ao campo e sentiu que havia algo especial nela? Os causos sulistas estão repletos de referências a lugares carregados de simbolismo. A curva da estrada onde aparece a noiva fantasma, o riacho onde vive a mãe d'água, a gruta onde dizem que existe uma passagem para outro mundo. Na divisa da nossa propriedade tem uma figueira centenária que ninguém derruba, explica Pedro, fazendeiro na região de Lages. Meu bisavô contava que ali era ponto de encontro dos tropeiros com seus entes queridos já falecidos. Em noites de lua cheia, dizem que é possível ouvir conversas e risadas como se houvesse uma reunião de pessoas, mas quando você se aproxima, não há ninguém. Esses lugares encantados funcionam como âncoras para a memória coletiva e, frequentemente, estão associados a histórias fundacionais das comunidades. Na pequena linha bonita, interior de Santa Catarina, todos conhecem a história da Pedra do Milagre, onde uma menina perdida durante uma tempestade foi encontrada ilesa após 3 dias, alegando ter sido protegida por uma senhora de luz que surgiu da própria pedra. Até hoje as pessoas deixam flores na Pedra do Milagre quando precisam de uma graça ou proteção, conta Maria, moradora local. E dizem que nunca ninguém que visitou a pedra com fé sincera voltou para casa sem algum sinal de esperança. A própria paisagem natural do sul, com suas araucárias imponentes, campos ondulados, cânions profundos e neblinas misteriosas,
parece convidar à criação de narrativas fantásticas. As formações rochosas peculiares, por exemplo, são frequentemente explicadas através de histórias sobre gigantes petrificados ou castigos divinos para pessoas que desafiaram forças sobrenaturais. Em Urubici, o famoso Morro da Igreja não é apenas uma formação geológica para os habitantes locais. É o cenário de diversas histórias sobre tesouros escondidos, aparições misteriosas e portais dimensionais. Meu avô jurava que uma vez, quando caçava no Morro da Igreja, entrou numa caverna pequena e, ao passar por uma fenda estreita, se viu num salão imenso, cheio de cristais brilhantes e inscrições antigas nas paredes. Relata Antônio, guia turístico da região. Ele se assustou tanto que saiu correndo e nunca mais conseguiu encontrar a entrada da tal caverna. Essa geografia imaginária influencia até mesmo comportamentos cotidianos. Há caminhos que pessoas mais supersticiosas evitam depois do anoitecer. Árvores sob as quais não se deve dormir. Colinas onde não se planta por acreditar que o solo é encantado ou amaldiçoado. Você já notou como cada região preserva um mapa afetivo que orienta as pessoas sobre onde é seguro ir, onde se pode encontrar cura ou perigo, alegria ou tristeza. Esse conhecimento raramente está escrito. Ele circula através dos causos e experiências compartilhadas. Em tempos de GPS e Google Maps, essa geografia sensível e imaginária pode parecer irrelevante, mas ela continua moldando profundamente a relação das pessoas com o território. Quando um morador de Cambará do Sul conta que evita passar pela Cascata das Almas depois das 6 da tarde, ele não está sendo simplesmente supersticioso. Está honrando um conhecimento transmitido através de gerações. Esses lugares encantados também funcionam como pontos de resistência cultural frente à homogeneização das paisagens. Num mundo cada vez mais padronizado, onde shopping centers e condomínios repetem a mesma arquitetura em diferentes cidades, os espaços carregados de histórias preservam a singularidade e o mistério que tornam cada região única e especial. Capítulo 9. Causos de trabalho e ofícios tradicionais. Nos campos, estâncias e pequenas oficinas do interior sulista, o trabalho nunca foi apenas um meio de ganhar a vida. Era, e ainda é, em muitos lugares, um modo de existência carregado de significados, rituais e histórias. Os causos sobre trabalho revelam muito sobre os valores, técnicas e relações sociais que definem diferentes comunidades. Vamos mergulhar nas histórias dos peões de estância. Esses homens que desenvolveram uma conexão quase sobrenatural com os cavalos e o gado. Meu pai conhecia o Dom Roque, um domador de cavalos lá de São Borja, conta Lauro, produtor rural de Alegrete. Dizem que ele nunca usou esporas ou chicote. Tinha um jeito de olhar no olho do animal e sussurrar palavras que ninguém entendia. Os cavalos mais bravos se acalmavam como por magia. Você consegue imaginar a importância dessas narrativas para a transmissão de conhecimentos práticos? Por trás das histórias sobre domadores extraordinários, escondem-se lições sobre paciência, observação atenta, respeito pelos animais e técnicas passadas de geração em geração. Nas comunidades vinícolas da Serra Gaúcha, abundam causos sobre os segredos da produção de vinho trazidos pelos imigrantes italianos. Meu nono dizia que o vinho bom se faz na lua minguante e se abre na lua nova, explica Giovana, produtora artesanal de Bento Gonçalves. Uma vez, um vizinho não acreditou nisso e fez todo o processo na lua crescente. O vinho azedou em menos de um mês. Desde então, ninguém mais na região desafia essa tradição. Essas histórias não são meras superstições. Representam um conhecimento empírico acumulado ao longo de gerações
que permitiu que pessoas com poucos recursos técnicos desenvolvessem métodos eficazes para lidar com os desafios de seu trabalho. Em Antônio Prado, seu Gepeto, apelido carinhoso inspirado no criador de Pinóquio, é conhecido por suas histórias sobre marcenaria. Quando eu era jovem, ele conta, enquanto trabalha em uma cadeira de madeira, aprendi com meu pai que cada árvore tem seu próprio espírito. Antes de cortar qualquer uma, ele pedia licença e explicava o propósito. Árvores cortadas sem respeito, dizia ele, dão móveis que rangem à noite e trazem pesadelos para a casa. Entre pescadores do litoral catarinense e gaúcho, circulam causos fascinantes sobre cardumes encontrados, graças a sonhos premonitórios, técnicas, nos ofícios tradicionais do interior. Cada ferramenta, cada gesto e cada decisão de trabalho são cercados por um conhecimento que vai muito além da técnica. É um saber transmitido por meio dos causos, das crenças e das lições que os mais velhos deixam para os mais jovens. Os grandes domadores de cavalos sempre foram figuras quase míticas no sul do Brasil. Em cada estância há um nome que ecoa em histórias contadas ao redor do fogo. O de Dom Roque de São Borja já foi mencionado, mas há outros. João Peixoto, conhecido como o Sussurrador de Quaraí, era famoso por domar os cavalos mais bravos sem tocar neles. Não era só jeito, era um dom, conta seu velho amigo Ademar. Diziam que João olhava dentro do olho do cavalo e, em silêncio, falava com ele. Quando finalmente subia no lombo, o bicho já estava manso como um cordeiro. Mas essa habilidade especial tinha um preço. Segundo os antigos, os domadores que não respeitavam os limites do cavalo pagavam caro. Conta-se que um homem chamado Geraldo, querendo impressionar os patrões, domou um cavalo em apenas um dia. Orgulhoso, montou o bicho e saiu cavalgando. Só que na manhã seguinte, o animal foi encontrado morto sem explicação aparente. E Geraldo nunca mais conseguiu domar um cavalo. Parece que perdeu o jeito. A mão dele ficou pesada, o olhar sem força, como se os cavalos soubessem que ele não era mais digno daquela confiança, diz Ademar. Nos vinhedos da Serra Gaúcha, onde as parreiras se estendem como véus verdes sobre as colinas, há segredos guardados entre os barris e os lagares. Todo vinhateiro tem uma história para contar sobre como a lua, o vento e até mesmo os santos influenciam a colheita e a fermentação do vinho. Seu Antônio, um dos produtores mais respeitados de Garibaldi, afirma que um bom vinho nunca deve ser produzido em dias de tempestade. O trovão perturba a levedura, deixa o vinho agitado, explica. Uma vez, teimoso que sou, comecei a fermentar o mosto bem no meio de um temporal. O vinho nunca ficou bom. Tinha um gosto estranho, como se tivesse pegado medo da chuva. Mas o mistério não para por aí. Antigamente, acreditava-se que alguns vinhos eram protegidos por entidades invisíveis. Uma velha cantina em Caxias do Sul era famosa por seu vinho excepcional, mas havia um detalhe curioso. Ninguém nunca via o dono tocar nos barris depois que a fermentação começava. Diziam que, certa vez, um trabalhador novo tentou provar o vinho antes do tempo. Na manhã seguinte, o rapaz acordou com febre alta e uma dor de cabeça terrível. Os antigos chamavam isso de castigo da parreira, diz seu Antônio. Se o vinho não está pronto, é porque não é hora de bebê-lo. A marcenaria também é cercada por mistérios, especialmente entre os descendentes de imigrantes italianos e alemães, que trouxeram consigo técnicas e crenças ancestrais. Seu Gepeto, o marceneiro de Antônio Prado, jura que madeiras mal cortadas rangem à noite. O espírito da árvore ainda está nelas, ele diz. Se você não pede licença para cortar e não agradece depois, o móvel nunca fica bom. Ele conta um caso curioso de quando aceitou um pedido para construir um guarda-roupa para uma família nova na cidade.
A madeira era bonita, mas estranha. Quando eu cortei, vi que tinha veios retorcidos, como se tivesse crescido torcida por dentro. Ele prosseguiu mesmo assim. Mas, depois de instalado, o guarda-roupa nunca parou de ranger. O dono da casa, desconfiado, resolveu se desfazer dele. Chamou um caminhão e levou a peça para longe, deixando-a num galpão abandonado. Mas, na noite seguinte, ouviu um barulho estranho. O móvel estava de volta, bem no meio da sala. Seu Gepeto diz que, depois desse dia, nunca mais usou madeira sem antes pedir licença à floresta. No litoral catarinense, entre as comunidades de pescadores que dependem do mar para viver, há histórias de sonhos premonitórios que indicam onde os peixes estão. Seu Darcy, pescador veterano de Laguna, conta que uma vez sonhou com um velho desconhecido apontando para um trecho específico da praia. Era um homem de barba branca com os pés cheios de areia. Ele olhou para mim e disse: "Ali, amanhã, antes do sol nascer." Acordei suado, sem entender direito. Mas por via das dúvidas, chamei meu filho e fomos para o lugar que vi no sonho. Jogamos a rede e, olha, em minutos estava cheia. Nunca vi tanto peixe junto. Desde então, seu Darcy nunca ignora um sonho sobre o mar. O velho nunca mais apareceu, mas eu sei que ele está lá. E quando precisar, ele me avisa de novo. Há também histórias sobre pescadores que desapareceram no mar e voltaram anos depois sem lembrar onde estiveram. E causos de barcos que partiram vazios e voltaram com os porões cheios sem que ninguém soubesse explicar como. Os agricultores mais antigos acreditam que a terra tem uma espécie de consciência e que quem não a respeita sofre as consequências. Seu Nestor, um velho lavrador do oeste catarinense, diz que toda plantação tem um espírito guardião. Uma vez, um vizinho resolveu abrir uma área nova para plantar milho, mas o lugar tinha fama de ser encantado. Era uma clareira onde ninguém mexia. Ele ignorou os avisos e, em poucos dias, começou a sentir coisas estranhas. O gado não passava, mais perto, as sementes não germinavam e à noite ele ouvia passos ao redor da casa. Depois de muito insistir, a colheita veio, mas os milhos tinham um sabor amargo e estranho. O vizinho, assustado, nunca mais plantou naquela área. Os ofícios tradicionais do interior são mais do que simples trabalhos. Eles carregam uma conexão profunda com a natureza, com os ciclos do tempo e com o que é invisível aos olhos. Seja domando cavalos, colhendo uvas, talhando madeira ou lançando redes no mar, há sempre um mistério envolvido, um respeito transmitido pelos antepassados e uma história que precisa ser contada. Esses causos, passados de geração em geração, não apenas ensinam como fazer, mas também lembram por que fazer. Trabalhar para o povo do interior não é só um meio de sobrevivência, é uma forma de existir em harmonia com o mundo.